Eu quero falar com vocês hoje uma mensagem muito especial que Deus colocou em nosso coração. Nós estamos em aliança com Deus, em todas as nossas igrejas estamos nessa fé, renovando a nossa aliança com Deus, não simplesmente fazendo uma campanha. O que nós estamos fazendo, que vai durar até o final do ano, até o último dia de 2015, que nós temos chamado do ato de fé da aliança com Deus, na verdade não é uma campanha, mas é sim uma lembrança do que é a nossa caminhada diante de Deus e também uma oportunidade que Deus está concedendo àquelas pessoas que ainda não têm um compromisso mais íntimo, que ainda não o conhecem como deveria conhecer, para que essas pessoas possam conhecer e desfrutar do seu poder, em nome de Jesus. Graças a Deus. Abram a Bíblia em Deuteronômio capítulo 7. Nós vamos começar por aqui, falando sobre a aliança que o Senhor Deus tem conosco, e isso fará com que nós também estejamos animados com a parte que nos cabe nesta aliança em nome de Jesus. Quando falamos de aliança, a primeira coisa que as pessoas logo colocam no seu coração, que a aliança é o ato da comunhão, com certeza, é o ato da comunhão, é o ato da pessoa que tem um compromisso com Deus, que é fiel, que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mas eu quero falar um pouco mais para você sobre essa aliança, um pouco além desse significado, o que representa hoje essa aliança para mim e para você. Porque muitas vezes nós deixamos de participar de muitas coisas que o Senhor Deus conquistou para nós na cruz do Calvário por falta de entendimento. E nós precisamos entender a vontade do Pai. Diga assim: meu Deus, eu quero entender a vontade do Senhor na minha vida. Vamos lá então, Deuteronômio capítulo 7, o versículo é o 9. Diz assim: saberás, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então veja bem, quando nós paramos para meditar sobre aliança, ter aliança com Deus, o fato do nosso Deus ter uma aliança conosco, nós precisamos entender qual é o propósito de Deus nisso. O que Deus espera, o que Deus tem como expectativa em Ele colocar sua grandeza, o seu favor para ter uma aliança conosco. Aqui o Espírito de Deus, através de Moisés, lá no deserto, começou a ensinar essas coisas para o povo de Israel. Um povo que, quando as coisas não davam certo, eles murmuravam. Um povo que, quando eles sentiam lá suas emoções mais fortes, reclamavam, tiveram momentos de incredulidade, tiveram muitos momentos assim que nós hoje, como filhos de Deus, paramos para avaliar: poxa, que povo ingrato, que povo duro de coração. E esse povo de Israel, quando estava sendo conduzido por Moisés, lógico, na direção do Espírito de Deus, eles precisavam entender a altura do compromisso que Deus tinha com eles, a altura do compromisso que Deus havia feito com eles. Não era simplesmente protegê-los, dos problemas, dos adversários. Essa aliança, esse compromisso que Deus tinha com eles, não era simplesmente abençoá-los na hora da falta. O que o versículo aqui nos mostra? O que o Espírito de Deus fez Moisés falar com aquele povo? Saberás que Deus é Deus e Deus é fiel. Bom, até onde nós sabemos de Deus? Muitas pessoas chegam na igreja doente e veem Deus curando. Muitas pessoas chegam na igreja com portas fechadas, desempregadas, com alguma dívida, alguma situação nos seus caminhos financeiros e veem Deus abrindo portas. Mas tudo isso Israel já havia experimentado. Lembra que Deus deu pão para eles quando eles tiveram fome lá no deserto?
Lembra que Deus tirou água da rocha para eles quando eles tiveram sede? Lembra que Deus curou as suas enfermidades quando foi necessário? Só que Deus aqui estava convidando esse povo para ter um conhecimento, para saber dele mais do que isso. E muitas vezes nós estamos na casa de Deus, nós somos pessoas que entregamos a nossa vida a Jesus e precisamos fazer aquele autoexame da nossa fé. Eu tenho conhecido meu Deus? De vez em quando eu coloco à prova, não só a minha fé, mas eu sempre levo a igreja a colocar à prova a sua fé também, em momentos como esse, cultos maravilhosos como esse que nós temos na igreja, como o domingo. Eu sempre digo para os irmãos o seguinte, que a pior derrota, o pior fracasso que um cristão pode sofrer, pode ter na vida dele, não é estar perdendo para uma doença. O pior fracasso na vida de uma pessoa que já entregou a sua vida a Jesus não é estar desempregada. O pior fracasso na vida de uma pessoa que já entregou a sua vida para Jesus não é ter falido numa porta que ela abriu, não é ter perdido o casamento. Tudo que eu acabei de citar são coisas sérias, são coisas que nós não desejaríamos para ninguém. Amém, gente? Porque o nosso Deus é bênção. Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas ainda mais, ainda assim, eu venho frisar essa parte. O pior fracasso não é perder o casamento. O pior fracasso não é você ter um problema muito grande na sua família. O pior fracasso de um cristão, alguém que entregou a sua vida a Jesus, irmão, é não conhecer o seu Deus em intimidade. É não conhecer o Senhor Deus como deveria conhecer. Esse é, na verdade, o pior de todos os fracassos. Às vezes estarmos na igreja e não termos ainda aquela oração envolvente. Às vezes estarmos na igreja e o nosso coração ainda não ser aquele coração que pega fogo. Às vezes estarmos na igreja e o nosso coração ainda não está motivado em viver, em fazer as coisas para Deus. Amém, gente? E nós precisamos, eu não quero aqui deixar você triste, mas estou sim numa missão de motivar o seu coração a olhar para Deus e enxergar, meu irmão, que existe mais. A olhar para Deus e enxergar que Deus tem para você, Deus quer que você saiba quem Ele é, não só em curas. Deus quer que você saiba quem Ele é, não só dando um jeito nos problemas, nas situações que você enfrenta no seu lar e na sua família. Saberás que Deus é Deus, que Deus é fiel, que guarda a aliança com o seu povo. Nós já ouvimos diversas vezes, acredito que o pastor Carlos já disse aqui várias vezes em mensagens, por vários textos, que tudo que Deus sempre quis, quando Ele criou o homem, é que o homem tivesse a comunhão, é que o homem mantivesse a comunhão com Ele, é que o homem o conhecesse, é que o homem estivesse bem perto dEle. Então, qual é o primeiro propósito da aliança? Que talvez você está aqui, não, estou na igreja hoje, domingo, estamos lá no propósito da aliança, da campanha da aliança, aquela coisa toda, mas no coração de Deus, qual é o primeiro propósito? Qual é o primeiro pensamento de Deus quando Ele quis fazer uma aliança conosco, irmão? Se revelar os seus propósitos à nossa alma. Amém, gente? Deixa marcado o Deuteronômio, que eu vou voltar aí em Deuteronômio daqui a pouco, em Jó 17 na verdade, só confundi um capítulo, Jó 17, o versículo 11. Os meus dias passaram, fracassaram os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Um dos primeiros pensamentos de Deus, quando Ele propôs fazer uma aliança, ter uma aliança, renovar a nossa aliança, seria o fato dele revelar em nossa vida os seus propósitos. Ele se revelar a mim, ele se revelar a você. Por quê? Para que não aconteçam coisas semelhantes a essas que nós estamos vendo aqui no livro de Jó. O Jó chega a dizer: os meus dias passaram, fracassaram os meus propósitos e as inspirações do meu coração. Quando é que um homem pode fracassar no seu propósito?
Porque Deus, Ele nos deixou o direito de fazer planos. Ele nos deixou o direito de fazer projetos. Até está escrito que o nobre projeta. Quem é nobre, diga amém. Diga: eu sou lavado, eu sou lavado, eu sou remido no sangue de Cristo, eu faço parte da nobreza. Amém. Então você que entende, amém, você que entende que é nobreza, a Bíblia diz assim, que o nobre projeta coisas nobres e nos seus nobres planos persevera. Palavra de Deus. E Deus não é contraditório. Então, o próprio Deus, Ele permite que nós venhamos fazer projetos, que venhamos fazer planos, que projetemos coisas grandes, coisas firmes, para a nossa vida, para a nossa família, para toda a nossa jornada e caminhada. Mas veja bem, quando é que os nossos projetos, os nossos propósitos fracassam e até as inspirações do nosso coração, como disse aqui o Jó, quando nós falhamos no primeiro motivo da aliança que nós temos com Deus, que é de receber a revelação de sua presença. Pastor, quando nós falhamos, porque operando Deus, quem impedirá? Não está escrito isso, sim ou não? Bom, Deus quer se revelar, e se eu me preparar, se eu preparar o meu coração, eu vou conhecê-lo. Deus quer se revelar, e se eu tiver o compromisso de andar na verdade, porque vir para os cultos é bom demais, irmão, vir para os cultos é bom demais, mas, como o nosso pastor costuma dizer, a igreja, a casa de Deus é lugar de treinamento. Aqui nós treinamos para lá fora vivermos, amém? Aqui nós treinamos para lá fora nós mostrarmos aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus pode através das nossas vidas. Então, muitas vezes nós falhamos sim. Nessa aliança, o maior projeto de Deus é revelar-se a você, batizar você com o Espírito Santo, encher você de sua glória, encher você de uma consciência diferente daquela que você tem tido, daquela que você tem convivido, que talvez, meu irmão, os seus pensamentos sobre Deus têm sido tão pequenos, talvez as suas inspirações sobre Deus são tão pequenas, não se ofenda que o pastor está pregando, talvez até na hora de você pedir, meu irmão, você está sendo pequeno. Talvez até na hora de você travar as suas batalhas, né? Deus deixa em aberto para você o que você pode pedir. Talvez até nessa hora você tenha sido pequeno. Lembra quando o Senhor Deus se manifestou a Salomão? Salomão recebeu ali a presença de Deus. Deus apareceu para ele pela primeira vez. Na verdade, ele preparou todo o cenário para Deus, aquele sacrifício, o subir no monte, a quantidade de sacrifício que ele apresentou a Deus. Tudo aquilo ali, meu irmão, era caracterizado do coração de um homem que queria sim, que se importava sim, que algo da presença de Deus de uma forma maior se manifestasse a ele. E quando Deus se revelou a Salomão, apareceu a Salomão, disse a Salomão: pede-me o que queres que eu te faça. E qual foi o pedido de Salomão? Foi ouro? Foi prata? Saúde? Ele pediu sabedoria. E quem é a sabedoria? Deus. Então, quando ele pediu sabedoria, ele estava pedindo quem, irmão? Deus. Quando é que foram feitas as suas orações mais ousadas? E quando você fez as suas orações mais ousadas, o que você pediu nelas? Naquele dia que você sentiu, porque todos os dias para nós são dias de graça, eu acho que já deu para nós entendermos isso, que todos os dias Deus tem uma bênção para nós, todos os dias são especiais, mas tem aquele dia, tem aquele momento assim que você é mais renovado, tem aquele momento que você sente um impacto maior, uma visitação maior da parte de Deus. Tem ou não tem, gente? Acontece ou não acontece? E quando essas coisas acontecem, e quando isso já veio acontecer com você, algumas vezes na sua caminhada, qual foi o pedido que você fez a Deus? Oh Deus, aproveitando, Senhor,
que o Senhor está aqui comigo, Deus, me ajuda a resolver esse problema, me ajuda nisso. Não, não é errado, irmão. Se você tem um problema, nós entendemos que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém, Jesus? Se você acha que na alegria Deus está presente, enquanto você está cantando os louvores, Deus está presente, eu digo para você que na hora da sua luta, muito mais Ele se faz presente. A gente precisa acreditar, a gente precisa confiar. Só que às vezes nós não confiamos. E a prova que nós não acreditamos que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, é o que eu estou falando com você. Quando a presença de Deus se derrama a nós, e nós temos a chance de fazer aquele pedido, e nós temos a chance de mergulhar numa revelação da presença de Deus, nós fazemos um outro pedido. Às vezes nós não estamos preparando, às vezes nós não estamos criando aquela expectativa dentro de nós mesmos, acerca de nós mesmos, acerca do nosso Deus, irmão. E isso é uma falha, porque Deus quer se revelar. E como diz, operando Deus, quem impedirá? Mas muitas vezes nós é que temos impedido que Deus se revele não à igreja, não a outros, que Deus se revele pessoalmente a nós mesmos, quando nós não nos preparamos, quando nós não tiramos os tropeços, quando nós não melhoramos a nossa maneira de viver, quando nós não corrigimos determinadas coisas em nossas vidas, nós falhamos nesse ponto. Lembra do ponto principal da nossa citação lá de Deuteronômio 7, versículo 9? Saberás que Deus é Deus. Uma coisa é você dizer, estou servindo Deus. Eu congrego na Igreja Internacional da Graça de Deus, eu estou servindo Deus, eu estou indo para a igreja, aquela coisa toda. Agora diz a Bíblia, saberás que Deus é Deus e que Deus é fiel. Amém, gente? Deus é fiel, irmão, para derramar amor em nosso coração. Por que dentro da igreja há tantas pessoas, meu irmão, sem amor, frias no amor? Deus é fiel para renovar a nossa santidade. Por que dentro da casa de Deus, com facilidade, nós estamos vendo pessoas sendo atraídas, caindo no pecado, sendo visitadas pelo dia mau, e não sendo fortes para se desviar daquilo que é mal? Quando a Bíblia diz que nessa aliança, saberás que Deus é Deus, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que sustenta o seu povo, um Deus que não deixa os nossos sentimentos extravasarem quando nós somos expostos diante das piores e maiores tentações. Então, revise isso na sua vida. Eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso, eu já aceitei Jesus como meu Senhor, pastor. Tem muita gente que aceitou Jesus como Senhor e só está fazendo bobagem na vida, irmão. Os olhos dele não são puros. A caminhada dele não está sendo aquela caminhada que honra a Deus. A caminhada dele não está sendo aquela caminhada que agrada ao Pai. E nós temos aprendido que as nossas maiores bênçãos, os maiores acontecimentos da parte de Deus, vêm sobre nossa vida, irmão, quando nós o agradamos, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, na nossa conduta, naquilo que nós falamos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Voltem lá em Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A aliança é a segurança, é a garantia que Deus dá ao homem para que esse tenha confiança e fé nele. A aliança é uma garantia que Deus te deu. Fala para o irmão do seu lado, a aliança é uma garantia que Deus te deu. Fala, a aliança é uma garantia que Deus te deu, para confiar nele, para ter fé nele. É uma garantia que Deus nos deu, irmão, para que nós pudéssemos confiar, para que nós pudéssemos manifestar a nossa fé nele. Nós costumamos ler Romanos 10, 17,
onde está escrito assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não é isso que diz Romanos 10:17? Sim ou não? Mas existe um tocante na fé que acontece na nossa vida diferente dessa questão do ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aquela fé que vem de comum a todos, aquela fé que é de comum a todos, vem pela palavra de Deus. Não importa se você é um cristão, não importa se você está visitando, não importa quem a pessoa seja, ela ouviu a palavra de Deus, ela recebeu a promessa, recebeu a explanação dos mandamentos de Deus. De uma certa forma, ela está sendo possibilitada a ter fé. Ela está sendo capacitada dentro do caminho da fé. Mas quando eu falo de uma fé especial, eu quero falar daquela fé inabalável. E o que é a fé inabalável? Aquela fé que nós alcançamos, aquela fé que nós alcançamos a nossa caminhada com Deus, isso está dentro da aliança, esse tipo de fé está dentro da comunhão. Aquela fé que nós alcançamos em nossa vida espiritual, que venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós ficamos firmes. Nós não nos deixamos aborrecer, nós não nos deixamos fracassar. E como é que essa fé inabalável se manifesta a mim e a você? Na aliança, no compromisso de amarmos a Deus. Lembra quando nós lemos aqui no Deuteronômio 7:9, que ele manifesta a sua fidelidade, que ele manifesta a sua misericórdia, todos esses detalhinhos ele vai dando, e no finalzinho ele chega a dizer assim, né? Aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Para aquele que ama a Deus, para aquele que prepara o seu coração no amor de Deus, para aquele que prepara a sua vida no amor de Deus, será manifestada essa aliança, será manifestada essa parte da comunhão na aliança, que é você ter uma fé inabalável. Sabe quando você olha para as coisas assim e você vê que, humanamente falando, está tudo dando errado, mas você continua confiando em Deus que a coisa vai mudar? Sabe quando você olha assim, em torno, em volta da sua vida, você não vê sinais assim, de bênção, você não vê sinais de grandes maravilhas, mas no fundo do seu coração, você acredita que aquilo não é o fim, você acredita que haverá respostas. Diga graças a Deus, amém, gente? E é esse tipo de fé, meu irmão, fé inabalável, vida assim extraordinária, que a aliança que nós temos com Deus e que Ele tem conosco revela. Agora, como o próprio mandamento aqui diz, Deuteronômio 7:9, nós precisamos amá-lo e nós precisamos cumprir os seus mandamentos. Então significa dizer que ao mesmo tempo que somos alcançados pela misericórdia de Deus, ao mesmo tempo que o próprio Deus se dispõe a fazer todas essas coisas boas à nossa vida, nós entendemos que essa aliança, ela é condicional. Condicional como, pastor? Eu preciso cumprir, eu preciso guardar, eu preciso executar os mandamentos em minha vida. É mais ou menos assim, largar aquilo que Deus quer que eu largue, para que Ele coloque nas minhas mãos aquilo que vem dEle. Amém, gente? Amém, gente? Então é condicional, eu preciso amar. E amar a Deus, irmão, é você abrir mão de coisas que Deus tem mandado você soltar, que às vezes você acha que está fazendo bem para a sua vida e não está fazendo. Para as suas emoções está fazendo bem, mas para a sua caminhada espiritual Deus está te mostrando, isso não é bom, isso não vai te levar a lugar algum. Eu quero compartilhar com você rapidamente aqui um pedacinho do meu testemunho. Quando eu cheguei a Cristo, eu aceitei Jesus na Igreja da Graça lá em Belo Horizonte, foi até no ministério do pastor Carlos Soares. Ele é meu pastor, daqueles que me ganhou mesmo para Jesus e tudo, que teve paciência de me limpar, de expulsar os demônios que agiam na minha vida. Amém, gente? E quando eu cheguei na igreja,
eu estava num relacionamento de quase 6 anos. Eu namorava uma moça que trabalhava, por sinal, na empresa que eu trabalhava na oficina, eu era eletricista de automóveis. É uma profissão que eu aprendi desde molequinho. Com 15 anos, meu pai é eletricista de automóveis, tem a oficina dele. Com 15 anos, já sabia fazer tudo que meu pai fazia e fui trabalhar nessa oficina. Ele mesmo que arrumou para mim, na maior oficina de Belo Horizonte, autorizadas em todas as marcas, e nós trabalhávamos nessa oficina. E lá eu conheci essa moça, ela trabalhava no estoque. Tem uma casa de peça imensa, essa empresa, ela trabalhava no estoque da casa de peça. E nós namorávamos já uns 6 anos, quase 6 anos, que foi o tempo que eu trabalhei na empresa e só saí para fazer a obra de Deus. Pedi conta para fazer a obra de Deus. E esse relacionamento, todas as pessoas que nos viam, a maneira, o carinho, como, entre aspas, que nós tínhamos um com o outro, todas as pessoas que nos viam juravam e diziam: isso aí vai dar em casamento. Esses dois vão se casar. Como diz lá no mundo, unha em carne. Isso vai dar casamento. E confesso para você que eu achava que era um grande amor. E confesso para você que eu achava que ali estaria a minha felicidade. Pessoa bacana, família bacana. Mas um dia, na igreja, Deus mostrou claramente, irmão. Deus mostrou claramente que enquanto eu não colocasse um fim naquele relacionamento, Ele não me mostraria, Ele não manifestaria aquilo que Ele teria que manifestar em minha vida. Bom, quando Deus nos fala alguma coisa, você sabe que Deus é perfeito naquilo que faz. Ele vai te mostrar frutos, Ele vai te mostrar situações para que você fique convencido que não tomou a decisão errada. Amém, gente? E depois que Deus falou isso, eu ouvi, porque quando Deus te fala uma coisa tão séria como essa e você não ouve, o processo não continua. Ah, Senhor, fala sério. Não. Às vezes não é nem Senhor, às vezes a pessoa acha que é o pastor. Esse pastor é implicante. Já está o pastor pregando quanto namoro. Já está o pastor querendo, poxa, o que tem? Eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo. Isso quando a pessoa acha que é Deus, porque a maioria das vezes, em situações assim, a pessoa mira o pastor. A pessoa acha que o pastor está sendo radical, que essa igreja é radical, que os pastores dessa igreja são radicais. Bom, eu ouvi, irmão, eu entendi. Não foi um conselho face a face com o pastor. Eu ouvi no meio do rebanho, como vocês estão aqui, eu ouvi. Deus falou claramente comigo que eu tinha que colocar um fim naquele relacionamento. Quando eu dei lugar no meu coração, Deus começou a me mostrar por que eu tinha que colocar um fim naquele relacionamento. Me mostrou que a garota só ia na igreja porque eu estava indo. E a gota d'água foi o dia que ela me deu uma prensa dizendo assim, né? Era a saída que eu precisava. Estou cansado. Todo dia o seu negócio agora é querer ir para a igreja, esse negócio de igreja. Eu quero ir para o samba, eu quero ir para o show, eu quero ir para o pagode. E você vai escolher. Mas quando chegou esse ponto, Deus já tinha me mostrado por A mais B, que aquele relacionamento já não era mais para mim. Quando ela falou, você vai ter que escolher entre a igreja e eu. 6 anos de relacionamento. Falei, bom, não é a igreja e você, eu vou escolher entre você e Jesus. Se é para escolher, eu escolho Jesus. Amém? Pode aplaudir Jesus bem forte. E detalhe, irmão, lembra que eu falei com você? Eu achava que amava essa menina, irmão. Era só a paixão sem vergonha da carne. Era só a paixão sem vergonha da carne. Eu achava que amava. Mas quando eu dei ouvido a Deus, Deus tirou dos meus sentimentos, das minhas emoções, da minha vida, aquilo que eu achava que era bom. Mas eu tive que deixar. O que você tem feito? Você tem deixado Ele tirar? Você tem deixado Ele tirar aquilo que você acha que é bom? Aos seus olhos, e que de repente Deus está avaliando, olha, você pode render mais do que isso. E Deus, quando olha para mim, quando olha para você, Deus não vê em você um fracassado. Você pode estar fracassando hoje, mas Deus não vê você como fracassado.
Inclusive amanhã, como eu já recebi a bênção completa, amanhã nós vamos ter uma reunião especial da prosperidade às 7 horas da noite. Amém, gente? E Deus me deu uma mensagem muito forte para compartilhar com você sobre o caminho do vencedor. E a gente vai explicar direitinho esse detalhe aí, o que é ser fracassado de verdade, o que é ser vencedor. Nós vamos estudar sobre o caminho do vencedor. Amanhã às 7 horas da noite, eu gostaria que você viesse para receber essa mensagem que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Amém, gente? Diga graças a Deus. Então, quando Deus olha para você, independente do que você estava fazendo, independente de como você está agora, Deus não vê você como um fracassado. Deus não vê você como um derrotado, irmão. Deus sempre olha para nós dizendo assim: você pode fazer mais, você pode ir mais longe, você pode conquistar mais, você pode ser mais alegre, você pode fluir mais, você pode receber muito mais do que você tem recebido, do que você tem vivido. Só que é aquela parte, lembra qual é o nosso tema? Aliança. Existe a parte de Deus, existe a nossa parte nessa aliança. Quando se trata de Deus, irmão, Deus sempre é fiel, como diz aqui. A parte dele, ele sempre vai executar, e com precisão. Detalhe, a parte dele sempre será executada e com precisão. Agora, a minha e a sua parte, nós é que temos que cuidar em nome de Jesus. Outra coisa que a aliança é, irmão, é a base da esperança para todos os homens. Diga: a aliança é a base da minha esperança. Amém. É mais ou menos assim. Você diz: pastor, eu espero em Deus, eu tenho esperança. Agora, vamos ser bem francos. Tudo que você criou expectativa, pensa em todas as coisas que até aqui você criou expectativa. Aí pode ser tudo. Em ser um grande empresário, em vencer na vida sentimental. Será que em todas as suas expectativas você alcançou? Será que tudo aquilo que você expectou, tudo aquilo que você esperou, veio a ser na sua vida? Aí que está o detalhe. Porque a esperança significa isso, a nossa expectação em Deus, aquilo que nós esperamos em Deus. Por que muitas vezes as nossas expectações não estão se cumprindo? Às vezes tem aquele pai, né, que tem aquela esperança. Não, eu tenho esperança, eu espero, a expectativa do meu coração, que o meu filho tenha um bom casamento, que se forme, que isso, que aquilo. É a grande expectativa do meu coração, que a minha empresa cresça e que eu venha abrir outras filiais no estado do Pará, não só na capital. Amém, igreja? Amém. Mas o que é a base da sua esperança? A aliança. Então, filho, deixa eu falar uma coisa com você. Se a nossa aliança não estiver ajustada, as nossas expectativas podem falhar. Aquilo que nós esperamos pode ser que não venha. O plano pode ser bom, o projeto pode ser bom, né? O sonho pode ser grande, pode ser bom, pode ser tremendo aos nossos olhos, mas a base para a nossa esperança, a base para a realização do que nós esperamos, é a nossa comunhão, é a nossa aliança para com Deus em nome de Jesus. É como diz o Sandro Nazireu, né? Se no vaso tem azeite, está tudo bem. Amém? Se no vaso tem azeite, está tudo bem, irmão. Pergunta o irmão do seu lado: tem azeite no seu vaso, irmão? Que tem gente até dormindo, vai até acordar. Fala: tem azeite no seu vaso, irmão? Se no vaso tem azeite, está tudo bem. Amém, gente? E é preciso que a gente compreenda isso, irmão. Nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele é. Tudo aqui é passageiro. Eu fico olhando como que as pessoas deixam a arrogância, a soberba. Às vezes tem gente que conquista um pouquinho, fica soberbo. Às vezes tem gente que conquista um pouquinho, trata os outros, irmão, assim, de uma maneira desumana. Pisa nos outros. Já conheci pessoas assim, já tive patrões assim, meu irmão, que parecia que o camarada amanhecia o dia assim, né? Irado, se que tinha dormido com a cachorra, seja lá o que for, já amanhecia assim, meu irmão, pronto para brigar.
passava perto assim do funcionário, do trabalhador, não dava nem um bom dia. Quando a gente conhece Deus de verdade, tudo muda. E uma das coisas que um homem vencedor entende é que sozinho ele não chega a sucessos. Amém, gente? Qualquer liderança que seja estabelecida, qualquer liderança de sucesso, os grandes líderes entendem isso. Patrões, pastores, seja o que for, os grandes líderes entendem isso. Que o verdadeiro sucesso não se dá individual, não se dá sozinho. Amém? E às vezes a pessoa melhora um pouquinho financeiramente, né? Recebe ali de Deus a benevolência de prosperar e deixa a arrogância tomar conta do seu coração, deixa a exaltação tomar conta do seu coração. Até na casa de Deus, irmão, às vezes as pessoas costumam escolher quem eles vão ouvir. Lá na minha igreja, de vez em quando, eu deixo os meus auxiliares fazerem os meus cultos, aquela coisa toda. A minha igreja está, a igreja de Jesus, né? Mas a igreja que pela misericórdia a gente pastoreia. Eu costumo dizer, a igreja não é minha, o altar não é meu. E diz a Bíblia que, né, bem-aventurado, né, aquele que vem em nome do Senhor. Amém, gente? Então, aquele que vem em nome do Senhor, meu irmão, a gente tem que receber. E muitas vezes, até dentro da igreja, nós estamos sendo arrogantes, soberbos. Quantas vezes eu pego isso lá na igreja? Às vezes o obreiro está abrindo a reunião, o irmão não está nem se importando, está lá, de braço cruzado lá, olhando para a cara do irmão. Aí quando o pastor pega o microfone e começa a orar, aí vem a espiritualidade. Ô Senhor! Irmão, nós precisamos entender qual é o nosso compromisso com Deus, nessa aliança, nessa caminhada, ser fiel, sermos obedientes, entendermos que tudo aqui vai passar, como havia dito no começo. A gente serve a Deus não é pelo que temos, do que podemos desfrutar. A gente serve a Deus é por Ele, é para conhecermos a Ele. Você quer ver? E no mais as coisas vão fluindo. Em Jeremias 32, versículo 40, vamos lá. Farei com eles uma aliança eterna, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartam de mim. Agora detalhe, jamais, é Deus que está falando, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem. O que você hoje poderia entender que seria Deus te fazer o bem? Deus me curar, se há uma enfermidade, Ele me fazer o bem, pastor. Deus me abrir portas, se eu estou desempregado, Ele me fazer o bem. Deus me fortalecer no dia da minha fraqueza, Ele me fazer o bem. Deus trazer união na minha casa, né, diante de situações que têm proporcionado guerras, né, amarguras, isso é Ele me fazer o bem. Deus encaminhar os meus filhos a Ele me fazer o bem. Pois bem, aqui na aliança eterna, não é aliança passageira não, porque essa aliança, que é um ato de fé que nós estamos fazendo, representada aí por esse anel que você recebeu, tem um prazo. Até o final do ano nós estaremos nesse ato de fé, alguns preferem chamar campanha, até no final do ano nós estaremos nesse ato de fé da aliança, amém, gente? Mas essa aliança que Deus está falando aqui com você, essa aliança eterna que Ele propôs ter com você, Ele diz, essa aliança que não acaba, com essa aliança eterna, eu não me desviarei de modo algum de lhe fazer o bem. Agora, a fé, ela desperta em nós o entendimento, nós paramos para pensar. Se na nossa caminhada começam a acontecer coisas fora disso, irmão, significa dizer que nós estamos manchando, quebrando a nossa aliança. Pastor, ultimamente eu não tenho recebido muito bem não. Algumas coisas têm dado muito errado, algumas coisas têm falhado bastante. Eu tenho enfrentado assim adversidades maiores.
É como diz o pastor Jaime nesses dias, né? O mundo está em crise e nós estamos em Cristo. Amém, gente? E às vezes tem pessoas que estão se queixando. Não, que a coisa está difícil, né? Que é assim, que é assado. Mas veja bem, irmão, Deus prometeu: e não me desviarei de fazer-lhes o bem. Agora, qual é o meu papel? Não deixar que a minha aliança se quebre, não permitir que a minha aliança, o meu compromisso com Deus se enfraqueça. Tem gente que não perdeu o compromisso, mas enfraqueceu no compromisso. Ele não ora mais como orava, ele já até fez a obra de Deus, e o pastor hoje convida para evangelizar, nem evangelizar ele evangeliza. Tem gente que não perdeu o compromisso, mas enfraqueceu no compromisso. E às vezes acha que tem tomado a decisão certa. Não, é porque eu acho que para mim é melhor ficar assim. Como dias atrás eu recebi um casal que se apresentou para fazer obra, irmão. Um casal que eu tenho grande admiração. Nós chegamos na igreja, Deus nos usou para ajudar esse casal. É um casal que eu tenho grande admiração, assim, pela dedicação, a fidelidade que eles têm a Deus. Eles chegaram a mim para conversar sobre a obra, como que eles poderiam fazer para participar da obra. Pastor, não sei, eu sei que eu quero fazer, Deus tem colocado no nosso coração, fazemos alguma coisa para Deus. Agora, o Senhor, nosso pastor, então, nos diga como que será isso, há uma preparação. Aí expliquei. Mas antes disso, a irmã virou para mim e disse assim: pastor, e já fazia alguns dias, quase 2 meses, que Deus estava falando ao nosso coração e a gente resistindo. E sabe uma coisa que cooperou para essa resistência, pastor? Uma coisa que eu ouvi dentro da igreja. Aí ela me disse assim: um casal, não vou dizer nome, só se o senhor quiser falar, não quero. Um casal, pastor da nossa igreja, virou para mim e disse assim, para mim e para o meu marido. Os dois viraram e disseram a mesma coisa. A igreja é bom assim, você vem, faz a sua parte, adora, dizima, salda os irmãos, mas não se envolva com muita coisa, não se envolva com nada não, senão começa a dar problema. Falei: minha irmã, lhe falaram isso? Aí ela dizendo que esse casal veio de um outro ministério, graças a Deus estão felizes lá com a gente. Ela não me disse quem, mas disse que são pessoas felizes com o ministério. Diz que esse casal veio de uma outra igreja e lá eles tiveram problemas, saíram da igreja onde eles estavam por causa de problemas e carregaram os problemas, ainda carregam os problemas e as decepções. E dias atrás, o pastor estudou aqui os 4 altares que Abraão edificou, né? Os motivos da edificação de cada altar. Nós também, na mesma fé, estudamos lá com o nosso povo. Eu estava falando sobre as obras do amor. E quando eu falava sobre as obras do amor, quando o amor de Deus se torna diferente dentro do nosso coração, quando a coisa aumenta, quando a coisa cresce dentro do nosso coração, foi que rompeu o coração desse casal. Eles vieram me procurar e dizer: pastor, até nos perdoe, já pedimos perdão a Deus, já era para termos vindo há muito tempo, há mais de 1 mês Deus estava falando isso ao nosso coração, mas nós nos deixamos levar por essa conversa. Mas estamos aqui e queremos saber como nós podemos ser úteis nessa obra de Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? E às vezes eu fico triste, irmão, porque Deus é bom. A palavra diz que Ele jamais se desviará de nos fazer o bem. Mas às vezes, como o caso desse casal que deu o mau conselho, às vezes tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas com seu compromisso enfraquecido. A visão que ele tinha de Deus mudou. A visão que ele tinha das coisas de Deus não é mais pura. Ele deixou a malícia entrar. Ele deixou acontecimentos do passado trazer malícia. E é ruim, é difícil. Quando nós deixamos de servir a Deus com o coração puro, é difícil. Fica complicado.
Quando nós tentamos misturar a malícia, a maldade, tem gente que diz que é prudência, tem gente chamando malícia de prudência. Prudência é o cuidado que nós temos em não errar, avaliando isso com a palavra, irmão. A prudência sempre está ligada à palavra de Deus, mas às vezes não. Às vezes a pessoa não perdeu o compromisso total, mas enfraqueceu no seu compromisso. E Deus não quer que você perca o compromisso, e Deus não quer que você se enfraqueça no seu compromisso. Se quando você aceitou Jesus, você começou a enxergar que Deus é bom, quero te dizer que Deus ainda é bom. Se quando você aceitou Jesus, você começou a enxergar a maravilha da obra, a obra de Deus é uma coisa linda, né? Deus é amoroso, eu quero te dizer que a obra de Deus ainda continua linda. Eu quero te dizer que Deus tem o mesmo amor, é o mesmo Deus de antes. Só que se nós não tivermos cuidado com a nossa aliança, com a nossa comunhão, nós nos deixamos levar por muitas coisas, irmão. E não devemos nos deixar levar por qualquer coisa que enfraqueça, que quebre, que extingua a força de Deus em nossa vida. Nós precisamos ser fortes. Nós precisamos pegar fogo espiritualmente falando, irmão. Precisamos ter a alma aquecida. A nossa alegria não pode estar baseada simplesmente em resultados deste mundo. A nossa motivação não pode estar baseada em resultados dessa vida. Porque nós temos uma aliança com Deus. Ele tem uma aliança conosco. E nessa aliança ele diz: eu não me desviarei. Faz parte, isso acontece. E ele chega a dizer: e eu não me desviarei de lhes fazer o bem. Agora olha um detalhe aqui, meus irmãos, para nós finalizarmos. O Jeremias 32, 40 ainda, ele diz aqui, olha: farei com eles uma aliança eterna, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem. E o finalzinho: e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, quando o procedimento, quando a comunhão, a nossa fé está estabelecida dentro dos termos aliança, nós temos o temor, irmão. O temor de Deus está plantado dentro de nós. Para quê, irmão? Para que nunca nos apartemos de Deus. Diga graças a Deus, para que nunca nos apartemos de Deus. Você já ouviu, mas nunca é demais nós nos lembrarmos das coisas que nos mantêm de pé. Você já ouviu que o homem se desvia do pecado por causa do temor. Quando o homem não consegue desviar mais o seu olhar, as suas mãos, os seus atos de fazer coisa errada, irmão, tem um problema na questão temor. Porque o temor está totalmente ligado ao amor que temos por Deus. Porque, já pensou, irmão? Vamos falar de casamento, chegamos no relacionamento. A pessoa diz que, o camarada diz que ama a esposa dele, mas vive traindo, vive maltratando. Jesus diz que o amor não seja só palavras. De vez em quando eu pego lá os nossos irmãos lá em Parauapebas, fazemos lá, nós somos 6 igrejas lá dentro da cidade. Deus tem nos dado essa graça e nós reunimos lá a galera toda e fazemos encontros, reuniões de casais. E teve um dia que eu não entendi porquê, mas Deus me mandou contar um pouquinho do meu testemunho junto da minha esposa. E quando eu falei, meu irmão, vi que muitos irmãos arregalaram os olhos. E no final, já vou te dizer o quê? No final, alguns vieram conversar comigo: pastor, como eu estava fazendo errado no meu casamento. Eu dizia para os irmãos, finalizei a mensagem, depois preguei o que eu tinha que pregar, eu estava falando com os irmãos, compartilhando algumas coisas do meu casamento. Em novembro agora eu vou completar 15 anos de casado, irmão. E como eu costumo dizer, não é entre tapas e brejos, não. Eu disse, a minha esposa hoje não está aqui, mas no dia que eu falei, ela estava do meu lado.
Falei com ela: está aqui a minha esposa, vocês podem perguntar a ela, que dia que eu levantei a minha voz e gritei com a minha esposa. Em 15 anos de casado, nunca dei um grito com ela, irmão. Eu nunca dei um grito com ela. Eu aprendi muita coisa sobre casamento, lendo. Quando eu fiquei 5 anos, quase 5 anos como pastor na Igreja da Graça Solteiro. Quando eu fui me casar, eu já estava 5 anos como pastor. Aprendi com erros dos outros. Pessoas que vinham buscar aconselhamento de situações. Era um pastor solteiro e dava o conselho dentro da Bíblia. Aprendi com Deus, aprendi vendo os problemas que as pessoas enfrentavam. E eu nunca dei um grito com a minha esposa. Eu sei que vocês acreditam que vocês são de Deus, amém? E só é possível isso porque a gente aprendeu a respeitar a palavra de Deus. Nunca dei um grito com ela. Para qualquer coisa que seja. Quando tem alguma coisa a tratar, a gente senta, conversa. Se ela está chateada, que é casamento, sempre a gente tem que estar tendo diálogo, né? Às vezes acontecem situações que passam dos limites, acontecem situações que ferem um ou outro, tem que sentar, tem que conversar assim mesmo num casamento onde ambas as pessoas sirvam a Deus, tem que estar sempre se entendendo, irmão. Mas eu carrego comigo essa vitória, essa graça que Deus tem dado. De vez em quando eu olho para ela e falo: eu quero ser um marido melhor ainda do que Deus tem me feito ser até aqui. Diga graças a Deus, porque eu aprendi o seguinte: meu pai, hoje ele está com Cristo. Há um tempo atrás ele esteve lá na minha igreja em Paraupebas, e eu tive a honra de levá-lo a Jesus. Ele aceitou Jesus lá, e eu batizei o meu pai. Isso está com poucos meses, não tem ano ainda não. Foi lá, irmão. Anos e anos a minha mãe lutando, o velhinho estava com o coração duro. Anos e anos ela lutando, foi lá que ele aceitou Jesus, saiu lá das Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, para aceitar Jesus lá em Paraupebas. Aceitou Jesus e batizou no período que ele esteve lá comigo. E meu pai, antes de conhecer a palavra de Deus, ele dizia assim: meu filho, aquele conceito que ele trazia lá do pai, né? Meu filho, a gente nunca deve maltratar uma mulher ou a esposa. Uma esposa não se bate nem com flor. Sem a palavra de Deus, irmão. Às vezes ele chegava em casa embriagado, todo errado. Ele falava e eu via nas práticas dele. Ele não praticava muita coisa da palavra de Deus, mas isso que ele nos ensinava, irmão, ele praticava. A minha mãe brincava que ela não tinha Jesus, falava. Pegava o porrete para correr atrás dele quando ele chegava à tarde em casa. Ele nunca, irmão, levantou a voz, gritou, maltratou a nossa mãe. E eu aprendi um pouquinho disso com ele. E ele nem tinha Jesus. Para você ver como que Deus usa situações para nos tornar mais sábios em muitas coisas em nome de Jesus. Diga graças a Deus. E eu quero te dizer, irmão, que o amor não pode ser só palavras. Como eu acabei de mencionar casos aí, exemplos da vida sentimental, você traga isso para o espiritual. Eu amo ao meu Deus. Tá, e vamos entender, seu compromisso está fazendo alguma coisa para Deus? Nós estamos vivendo dias, irmão, em que devemos deixar a nossa fé, a nossa comunhão fluir, ao ponto de alcançarmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros, mas abençoarmos as pessoas que estão lá fora. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus, pastor. Deus é tudo na minha vida. Tá. Como está a comunhão? Como está o seu andar? Para você tem sido uma luta a cada dia não pecar, ou o temor de Deus está no seu coração? Porque tem gente que a cada dia para ele tem sido uma luta não pecar. Quando o temor de Deus está no seu coração, e isso ocorre na aliança, você não vive assim, a cada dia num esforço grande, mas grande demais para não pecar. Você não vive assim. Porque o temor de Deus estando em seu coração, irmão, você sempre enxergará
que a comunhão de Deus é maior que tudo, que não vale a pena você trocar momentos de pecado, um instante no pecado, por tudo aquilo que Deus te promete na eternidade. Então você enxerga longe essas coisas em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Deus tem uma aliança com você, irmão. E essa aliança é para fazer o bem. Lembra do primeiro ponto que nós vimos na mensagem, Deuteronômio 7:9. Saberás que Deus é Deus, que Deus é fiel. Deus quer que você saiba quem é Ele, não só em curas, em prosperidades, em libertações, que isso aconteça, mas Deus quer que você saiba quem é Ele, da maior maneira, da melhor maneira que você puder, que Ele se manifestar a você em nome de Jesus. Graças a Deus, vamos aplaudi-lo bem forte. Glória a Deus.